Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a importância dessa evangelização. Na quarta semana da Páscoa, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e nem o mensageiro não há maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o pusesse em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come de meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Poderíamos falar de decepção? Sim, poderíamos. Mas não é uma decepção. Nosso Senhor não se decepciona conosco, porque Ele sabe do que está dentro, porque como Ele diz assim, eu sei quem Ele escolheu, eu sei quem eu escolhi. Pode-se dizer que Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Sim, pode-se dizer, porque Jesus é Deus e Deus tudo sabe. Então, como poderemos analisar melhor esse texto de hoje? Quem vai me trair é quem come comigo, põe a mão no prato. Estava falando de Judas. E Jesus não falou claramente, é você, Judas, que vai me trair. Embora Deus sabe do que vai acontecer conosco, embora Ele sabe, e Deus sempre espera de nós que nós o surpreendemos. Talvez você pode dizer assim, mas padre, como é que Deus espera que eu o surpreenda se Ele sabe o que eu vou fazer? Mas o coração de Deus, que criou o ser humano, que nos criou e nos criou para fazer o bem, não espera que nós façamos o mal. O mal não pode nunca ser algo que não pode deixar de ser, ou seja, eu não posso deixar de fazê-lo. Sim, eu posso deixar de fazê-lo, sim. Eu posso e devo. Então, a opção de trair Jesus poderia ser de qualquer outra pessoa. Poderia ser de qualquer outra pessoa, se não Judas. Seria de alguém. Necessariamente não precisava ser Judas, mas foi. Então, o que eu tento dizer em breves palavras é que nosso Senhor sabe que quando Ele te dá uma graça, por exemplo, uma graça que você tanto almeja, tanto pede a Ele, tanto fala, enfim, Ele sabe que você poderá traí-lo e que de repente você realmente vai traí-lo, virando as costas para Ele depois que recebeu a graça. Mas Ele não deixa de te dar a graça, Ele não deixa de nos dar a graça, mesmo sabendo que nós podemos traí-lo. Então, mostra o texto de hoje a força da misericórdia do Senhor para conosco. O quanto Deus espera de nós que nós não façamos aquilo que machuca, desagrada o coração dele.
Deus sempre espera de nós que nós não façamos aquilo que contradiz o nosso dizer que amamos a Deus. Então Jesus começa o texto hoje lavando os pés dos discípulos, para dar aos discípulos o exemplo do qual os discípulos devem seguir. Se eu, vosso mestre e Senhor, lavei vossos pés, então não deveria vocês também lavar os pés um dos outros? Quando nós conseguiremos chegar a essa dimensão de lavar os pés do outro? Quando chegaremos nesse patamar de força espiritual, de experiência espiritual, de amadurecimento espiritual, a ponto de lavar os pés do outro, a ponto de fazer do outro alguém importante para você, do qual você quer servir. O Evangelho, então, de hoje quer que, de fato, aconteça da nossa fé ser uma fé tão grande, que confunde os pequenos ou os grandes. Uma fé que traz confusão. Talvez não acreditem em você, na sua bondade, no seu amor. Talvez não acreditem. E quando talvez determinado grupo ou determinada pessoa não acredita, talvez é que você esteja no melhor caminho. Talvez é que você esteja realizando aquilo que deve ser realizado. Então, o outro não acreditar não esvazia a sua essência de ser bom. Então, o Evangelho de hoje começa exatamente com lava os pés e começa com aquela palavra de Jesus que sabia que alguém iria traí-lo, mas ele não quis anunciar quem iria traí-lo, porque a possibilidade de trair Jesus estava nos 12 discípulos, estava em todos eles. Então, todos eles tiveram oportunidade, talvez, de trair Jesus, mas a experiência individual de cada um não levou a trair. Mas aonde lá traiu, poderia ser qualquer um. Porque Jesus deu a chance de não trair, de não negá-lo para todos. Para todos. A gente fala de traição, a gente fala o outro que negou, a gente fala do outro que não estava, que nós vamos ver os discípulos, não estava, apenas João estava com Maria, os outros, cadê os outros? Ninguém estava lá no Calvário com nosso Senhor. Então, o que é importante aqui nós percebermos nessa palavra de Deus para nós hoje é que Jesus quer se surpreender com você. Quando você faz coisas tão magníficas, quando você quer ver a sua família unida e reza por isso e faz tudo o que pode por isso, é claro que não depende de nós, nem sempre depende de nós, mas depende da nossa oração, sim, depende, e nós vamos fazer, e nós vamos implorar, e nós vamos pedir a Deus que a nossa família seja unida, que a nossa família seja misericordiosa uma com o outro, enfim, que nós sejamos isso na nossa comunidade, que é a comunidade paroquial, que é a comunidade de vida e de aliança, que nós seremos isso e queremos ser isto, abrir o nosso coração para a misericórdia de Deus. Então Deus quer se surpreender conosco. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, a nossa experiência
sempre vai ser uma experiência com Jesus, que é a mesma experiência com o Pai. Então nós estaremos sempre nesse amor duplo, esse amar Jesus, que é amar o Pai, esse receber Jesus na Eucaristia, que é receber também o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então que a palavra de Deus hoje possa trazer no nosso coração essa marca profunda de quem quer, de quem deseja, de quem espera fazer o bem em todo o tempo. E seguir o exemplo de Jesus. Eu, teu mestre e teu Senhor, lavei os teus pés, não deveria você também fazer o mesmo? Que nós consigamos chegarmos a esse ponto de lavarmos os pés dos nossos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de imitar o seu Filho Jesus, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.